Nessa aula vamos dar seguimentos a circuitos combinatórios, parte 2. Agora vamos ver o funcionamento do 4511, utilizando todas as chaves A, B, C e D, ligando o display. Ok? Então vamos lá, eu vou acabar ligando todas as chaves, passar tudo para zero. Ok? Liguei o C, já vai acender, claro, né? Quando eu coloquei lá o D, ele ficou em 0. Mexi apenas no A, ele foi para 1. Voltei para 0, fui para 2. Quando acrescentar mais lá no A, vai ficar para 3. Aí eu vou voltar um pouco agora aqui, tem que voltar o A e o B. Ok? Vamos fazer o C, apenas o C ficou 4. Quando eu acrescentar o A, vai ficar 5. Fecho, volto, 6. Acrescento mais o A. Ok? Vamos fazer ela ficar fazendo 8, todos eles ligados lá. Situações que tiverem que não são funcionais, ele vai acabar apagando o display e assim na sua funcionalidade. Vamos pensar agora, quando eu queira montar um circuito com 4 entradas e 8 saídas, um exemplo. Tá? Para isso, nós vamos ter que aprender sobre multiplexadores e demultiplexadores. Já vamos ver o que eles são. Então vamos lá fazer em duas partes. Acabei criando 2 blocos, onde eu tenho um bloco onde eu vou ter aqui as minhas entradas, as minhas 4 entradas, e aqui eu vou ter as minhas 8 saídas. Vamos pensar que cada um deles vai funcionar em um tempo relativo, onde esse meu bloco vai ter um exemplo. Estou entrando aqui no IM0. Vou explicar o que é I, pessoal. I é abreviação de input. Ok? Na saída não é 0, é letra O. O de output. Bom? Input, entrada, output, saída. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no IM0 e vou ter na minha saída o exemplo no OD2. Tá bom? Só que para que isso aconteça cada vez em um deles, eu vou ter aqui embaixo, aqui, ó, eu vou ter duas variáveis que nós chamamos variáveis de controle. Ok? Então aqui eu estou tendo 4 entradas, uma saída. Já no outro bloco 2, eu vou ter uma entrada e vou ter 8 saídas. Nós vamos ver para que serve fazer esse tipo de processo, para a gente trabalhar vários tipos de circuitos. Com base naquele outro desenho, nós tínhamos aqui assim o bloco 1, desse lado, na minha tabela verdade, e aqui nós vamos ter o nosso bloco 2, ok? Já simplificado, do jeito que a gente vai precisar deles, ok? Aqui é o que nós chamamos de MUX, multiplexador, e DMUX, demultiplexador. Aonde nessa tabela eu vou ter aqui as minhas entradas, os meus inputs. Pode perceber que eu tenho apenas 4 deles, que depois eles se repetem aqui, né? Até o 2 está aqui de novo aqui. Então tem o 2, o 0, o 3 e o 1. Ok? Aqui eu tenho as minhas variáveis de controle, tanto para o MUX quanto para o DMUX, tá bom? A letra M de MUX, a letra D para DMUX. E depois aqui nós temos no final, nós temos a nossa saída. Ok? Conforme a gente fez naquele exemplo anterior, eu sei que ainda não ficou um pouco claro, mas a gente tem que separar isso aqui em algumas partes para você acabar entendendo, e às vezes aplicações um pouquinho maiores, tá? Então, um multiplexador, onde eu vou ter N entradas de dados, tá certo? E vou ter M entradas de controle e apenas uma saída, tá certo, pessoal? Mas como é que eu sei a quantidade de entradas de controle, tá certo? Então, eu vou te dar um exemplo agora aqui, ó. Se eu tiver 2 elevado à terceira, que eu tenho 3 variáveis de controle, eu vou ter até 8 entradas.
Claro que eu não vou selecionar as 8 ao mesmo tempo, eu vou selecionar uma por vez. Pegando aquilo que eu disse no slide anterior, tá certo? Então, se eu tiver 3 variáveis de controle, 1, 2, 3, eu posso ter como saída 8 possibilidades diferentes, aonde essas possibilidades elas seriam basicamente um produto de lógica de bits nesse formato, tá certo? CM2, CM1 e CM0, né? Aonde eu estou todos eles fazendo exatamente da mesma forma. Óbvio que cada uma vai ter um resultado, né? Se todas elas forem 0 e eu estou usando uma lógica E, né? Então, um exemplo, esse cara aqui vai ter como resposta 0, fazendo todas as linhas, e quando todos eles quiserem vender a moto, a gente vende a moto aqui também, ok? Como nós vimos, todas elas que estavam aqui, todas as variáveis de controles, elas estão ligadas, acontece, dentro de uma porta E, tá certo? Então, cada uma delas vai ter um controle para fazer funcionar a minha entrada. Lembrando que aqui o I aqui é o nosso input, né, pessoal? Que a gente está fazendo a nossa entrada. Então, esse carinha aqui, ok? Ele só vai funcionar se todos esses 3 aqui tiver como resposta 1. Se ele tiver como resposta 1, aí sim, a minha resposta na minha saída vai ser 1 também. Partindo daquela lógica, para que eu tenha minhas variáveis de controles independentes, que cada vez que eu selecionar minhas variáveis de controle, eu selecione apenas uma porta por vez. Não importa qual das portas, aqui é tudo E, e aqui no final eu vou fazer um grande mais. Então, para que essa porta, para que ela funcione, o resultado dela saia aqui, tá certo? Então, você pode ver que aqui está tudo com bolinha. Então, esse cara aqui vai ter que ser 0, esse cara tem que ser 0, esse cara tem que ser 0. E aí, o que tiver nesse cara aqui, se eu colocar 1 aqui, vai sair 1 aqui. Se eu colocar 0 aqui, vai sair 0 aqui. Ok? Onde eu controlo todas as minhas entradas. Se eu fizesse uma outra ligação, onde eu colocasse aqui, ó, 1 nesse cara aqui, 0 e 0, agora o controle meu está nesse IM1 aqui, tá? Que é o número 1zinho 1 aqui. Então, se eu mandar agora nesse carinha agora aqui, quem está mandando agora é apenas esse. Por quê? Porque esse cara aqui de cima aqui já não vai funcionar. Então, só está funcionando agora apenas este carinha agora aqui. E assim por vez, tá? Então, eu posso fazer uma sequência e fazer cada vez ler um dos dados aqui e enviando todos os dados. Quer dizer, eu posso enviar uma sequência de dados nessa minha porta aqui. Então, através da tabela verdade, pessoal, tá? Eu resolvi montar a equação completa do nosso multiplexador. Ok? Então, a nossa equação completinha ficou super simples, vocês já estão acostumados a fazer poucos barrados, né? Então, a nossa equação agora aqui, ó, ela ficou desse jeito, bonitona aqui, tá? Com isso daqui, ó, pense, tá certo? Eu tenho aqui 8 variáveis de dados, ok? Tenho também 3 variáveis de controle. Vamos pegar aqui, ó, juntar aqui. Perfeito? Se eu fizer isso aqui, eu tenho 2 elevado a 11, porque são 8 mais os 3, que eu vou ter 11. Dessa forma, pessoal, eu tenho 2.048 combinações de circuitos que eu posso montar aqui. Eu sei que até agora o negócio foi um pouco chato, meio complexo, o professor está falando um monte de coisa, um monte de termos novos, né? Então, vamos ver o que interessa, tá? Com certeza vocês já montaram circuitos parecidos com esse, tá? Utilizando as portas lógicas, utilizando alguns CIs também, né? Então, esse cara aqui, dessa vez aqui, eu coloquei ele já na forma canônica,
Para quê? Para depois a gente poder montar facilmente depois a tabela verdade dele. Então aqui temos a tabela verdade, ok? Então vamos pegar aqui, ó, esse cara aqui é A barrado, esse cara aqui é B barrado e C. Pronto, ó, encontrei ele aqui, ó. Certo? Da mesma forma, esse cara aqui é A, B barrado, C barrado. Por isso que a forma canônica, ela é feia na hora da gente escrever, porque ela fica longa, mas em contrapartida, né, nesse momento aqui, ela é bem fácil para que eu possa encontrar. Quando isso aqui tiver, a parte da equação estiver aqui, tá? Ou montada a tabela verdade, né? Isso aqui é a mesma coisa que o y, tá bom, pessoal? Então aqui eu vou colocar 1 para cada um desses, tá? Se você fizesse o processo normal, como a gente faz a tabela verdade, ele ia dar 1 nessas posições que eu acabei grifando aqui, ó. Ok? Então vamos dar uma pausa agora na tabela verdade, lá já voltamos para ela, tá? Então nós vamos pegar um multiplexador 74151, tá? Que vai ser o seguinte, em vez de utilizar vários CIs para montar aquela equação, que seria de 3 ou 4, daria um certo trabalho para você ficar desenhando, né? Seja isso tanto no EWB quanto no papel, então vamos pegar apenas um CI. Nesse CI nós temos as entradas de dados, onde a letra D também pode ser representada pela letra I do nosso input, tá? Aqui nós entramos os nossos dados. Depois nós temos as saídas, né? as seleções. Desculpa. Então eu tenho aqui o controle 1, o controle 2, o controle 3, tá bom? Apenas nomes fictícios, mas no CI é desenhado como S, tá? Depois nós temos aqui as saídas. Nós temos o Y, né? Que é o normal, né? O nosso próprio Y. E já temos ele aqui assim barrado, se quiséssemos o inverso dele, né? Na própria saída, já quiséssemos o inverso, ele já tem junto. Temos ainda para fazer a ligação o VCC, claro que temos que alimentar o CI. Temos o nosso terra aqui também, ok? E nós temos esse Ezinho aqui, que nós vamos acabar entendendo que ele é o enable ou habilitar, tá? Enable se escreve, né? Do inglês, enable para poder habilitar. Então, como é que ficam as ligações? Olha só que legal, pessoal, tá? Então, essas três variáveis aqui, ó, são as nossas variáveis lá da nossa equação. Tá certo? Então, elas estão as três aqui, ó, ligadas aqui, A, B e C. Certo? Que vai entrar no local lá do nosso S0, S1 e S2. Agora, as nossas entradas, vamos fazer o contrário agora aqui, tá certo? As nossas entradas aqui, a gente vai seguir a seguinte ordem. Quando esse cara aqui for 0, eu vou ligar ele no terra. Quando ele for 1, eu vou ligar ele no mais 5 volts ou no VCC. Tá certo? Então, vamos ver aqui quem está para poder ligar no VCC. O I1. Olha lá, o I1. O I1 lá, a linhazinha dele aqui, ó, vem lá, ó, e ligamos ele no VCC. O próximo, o I4. Olha lá, o I4. Nazinha lá, ligamos junto lá. E depois, por último, o I5. Então, liguei aqui também o I5. Todos eles liguei no 5 volts lá. Os demais, eu vou estar ligando todos eles no terra. O I0, olha lá. Vamos ligar o I0 lá. Ok? Lá embaixo no terra. E esse cara aqui que eu chamei aqui de G aqui, é aquele nosso enable. Tá vendo que ele está aqui com uma bolinha na frente? Então quer dizer que ele é inverso? Então esse cara aqui, eu vou ligar ele no terra. E, utilizando apenas esse único CI, ok? O 74151, eu consegui fazer aquela equação, que era esse cara mais esse mais esse, tá? Então conseguimos somar, literalmente fala essas três partes de equações aqui,
Não precisamos desenhar aqueles circuitos complexos. Utilizando apenas este carinha aqui, nós temos a nossa saída Y tranquilamente utilizando apenas um CI. Lembrando que nós temos 2.048 combinações diferentes que nós podemos fazer aqui. Então, o nome dele completinho aqui, ó, CI TTL 74151. Ele é um multiplexador de 8 canais. Nesse exemplo aqui está colocado com a letra I, tá, pessoal? Os inputs lá, ó, tá? Não está utilizando a letra D, tá? Mas vão encontrar em vários diagramas como letra D, ok? Y é a saída, tá certo? O W, nesse caso aqui, nesse carinha aqui, ele é igual, então eu tenho duas vezes a saída aqui. Aqui são as nossas variáveis de controle. E esse cara aqui, que é o nosso strobe aqui, que a gente vai ligar ele sempre no terra, certo? Para poder funcionar corretamente aqui. Apenas para exemplificar, o 74150, ele tem 16 canais. Ele já é um CI um pouquinho maior, ele tem 24 pinos, tá? Então aqui eu tenho uma série de itens que eu posso ligar agora aqui, né, ó. Lembrando aqui assim. E como nós temos 4 variáveis de controle, do A até o D, então fazendo 2 elevado à quarta, vai dar igual a 16. Então vamos ver mais um exemplo, pessoal, de como é que a gente faz aqui, tá? Então eu tenho uma função aqui em cima aqui, ok? Y igual a A vezes B vezes C, mais A vezes B vezes C, isso aqui não é canônica, mais A vezes B vezes C barrado, tá certo? Se eu fizer a tabela verdade dele, então vai dar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Como que eu faço a ligação no 74151? Olha como é molezinha. Só dá um certo trabalho para você montar essa tabela verdade aqui, tá bom, pessoal? Isso aqui é assunto lá do primeiro bimestre, ok? Então, eu vou ligar o I1, olha lá, ligando aqui o I1 no 5 volts. Vou ligar depois o I3, o I5, o I6 e o I7. Esses caras, todos eles aqui, vem aqui, ó, e ligo ele aqui no 5 volts, tá certo? Aí depois o restante, o I0, o I2 e o I4, eu ligo aqui embaixo no terra. Feito esse tipo de ligação, já está montado o circuito e o circuito vai executar essa função perfeitamente, tá? Então lembrando que aqui, se eu for pegar a multiplicação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só esse cara aqui ia precisar de 2 CIs. Tá certo? Lembrando que cada CIzinho que a gente estava vendo lá, eu precisava de 4, né? Ele tinha 4 portas. Então, se eu tenho 6 multiplicações lá, já ia precisar de 2 CIs. Só para o primeiro, 2 CIs. E depois para somas, eu tenho 3 somas. Aí dá para usar apenas um CI, mais um CI. Total, eu preciso de 3 CIs para poder fazer a ligação. E aquelas ligações que vão e voltam, né? Então, sou desse processo, um processo um pouco mais prático para poder fazer essa função aí. E só para completar, né? Se eu precisasse ter mais variáveis de controle, né? Precisava de um A, B, C, criaria um D aqui, né? Então, eu precisaria de 3 CIs para poder estar fazendo isso aqui. Ou pegar aquele CI maiorzão que tem mais portas lá, para estar operando corretamente. Mas nada impede que eu coloque um CI aqui, né? Claro que eu vou ter que repetir ele aqui embaixo, aqui, pode ver que o ABC está repetido aqui embaixo, né? Ó, o ABC, né? Já a nova porta, que é a nossa porta D, que nós criamos agora aqui, né? Então eu vou ter que chegar aqui, ó, eu vou ter que dar um curto-circuitinho em todas elas aqui, né? Eu vou ligar uma aqui no meu I0 e estou ligando aqui no meu I7 aqui, para que isso aqui funcione, tá bom? Fiquem atentos que vai ter uma atividade. A atividade é super simples aí, com base em tudo que nós vimos aqui nessa nossa aula. Então, até mais, pessoal.